Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos dando início ao nosso culto desta noite, o culto de adoração e de louvor ao Senhor. Nesse exato momento, às 19 horas, também começando o nosso culto presencial na terceira
Igreja Presbiteriana Independente do Recife, e nós começamos aqui também simultaneamente no nosso canal do YouTube, para aqueles irmãos que estão no grupo de risco não podem estar participando dos cultos presenciais. É uma alegria, uma satisfação estar com você nesse momento para juntos louvarmos e cultuarmos o nome do Senhor, nosso Deus. Espero que você esteja bem, que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida e que nesse momento nós possamos nos unir para adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Começamos o nosso culto com a leitura da palavra do Senhor, que nessa noite vai ser no Salmo de número 43. Salmo de número 43. Então vamos para a leitura da palavra do Senhor, iniciando oficialmente o nosso culto desta noite. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Bem, amados irmãos, estamos de volta depois da leitura da palavra do Senhor. Nós vamos agora orar ao Senhor, pedir a Ele que nos abençoe, que derrame da sua graça sobre nós, que o nosso culto seja uma bênção, Ele possa estar abençoando ricamente a sua vida. Vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Convido você a orar conosco em nome do Senhor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidar você a estar orando conosco nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, louvado e bendito seja o Teu santo nome, Deus. Te louvamos, bendizemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito e pelo aquilo que o Senhor é. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus, digno de toda honra, louvor, glória e majestade. E nós te louvamos porque nós somos convocados a te louvar, porque, ó Pai, o Senhor nos constituiu, o Senhor nos fez para esse propósito, esse sentido, ó Deus, de te adorar. Te adoramos porque Tu és Deus acima de tudo e de todos. Nós te adoramos porque o Senhor se assenta no trono de glória e esse trono, ó Deus, está no céu, acima de tudo e de todos. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque Tu és o nosso Deus maior, o nosso Deus supremo. Não há outro, ó Deus, acima de Ti, e nem há nenhum outro, ó Deus, que deva ser adorado como o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Criador de tudo e de todos. Nós te louvamos, porque Tu és o Deus da nossa vida. Pai amado, Deus querido, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos honre com a sua presença no nosso culto. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, conosco em nosso meio. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha encher os nossos corações,
tanto os irmãos que estão, ó Deus, no culto presencial, quanto aqueles que estão em suas casas assistindo, ó Deus, o culto online. Que possamos, ó Deus, te adorar todos os dias de nossas vidas, ter o entendimento de te adorarmos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, fez e continua fazendo em nossas vidas. Te louvamos, te adoramos e te bendizemos, porque Tu és Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, um excelente culto a todos. Você que está na igreja, está participando do culto de uma forma presencial, e você que está na sua casa, participando do nosso culto online. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Bem, queridos, agora depois que nós já oramos, vamos para o nosso momento de louvor e de adoração. Convido você para estar neste momento louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Este é o momento, é a hora do louvor e da adoração ao Senhor. Vamos cantar juntos, vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Senhor. Com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Em mim, Senhor. vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor. Venha ao Teu reino e seja feita a Tua vontade. Vem, Senhor, e reina sobre nós com a Tua soberania, com a Tua santidade, com a Tua bondade, com a Tua fidelidade. O nosso coração, a nossa alma e a nossa voz quer dizer para o Senhor palavras que só o Senhor merece ouvir. Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras
palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bem, irmãos, chegou agora o momento de nós refletirmos na palavra do Senhor, o momento de proclamação da palavra do Senhor, e nessa noite temos um pregador convidado que vai estar conosco, que é o reverendo Benício Neto, pastor da primeira Igreja Presbiteriana Independente do Recife, que vai estar trazendo a mensagem do Senhor para o nosso coração nesse momento. Então nós pedimos aos irmãos que estejam agora com a mensagem para o seu coração, com o reverendo Benício Neto, que essa mensagem venha abençoar ricamente a sua vida, no nome de Jesus. Tem uma narrativa no Antigo Testamento que falou muito ao meu coração nessa semana. É a narrativa da entrada, ou daquele momento em que o povo de Israel está diante de Canaã, está diante da terra que Deus havia prometido para eles. Essa é uma construção muito simbólica dentro do povo de Israel. E eles tinham saído do Egito, tinham passado anos no Egito, e agora estavam indo em direção, tinham chegado no lugar para assumir, para tomar posse da terra que Deus disse que daria a eles. E claro, tem muitas questões sociais aqui, muitas questões de interpretações históricas e sociológicas aqui, mas eu quero me ater, para a gente não demorar muito na nossa conversa hoje, a essa realidade de que o povo está num momento único na sua jornada. A terra que eles haviam recebido como promessa estava diante deles. E agora era necessário tomar posse dessa terra. Era necessário, então, receber ou se apropriar daquilo que Deus havia dado já ao povo de Israel. E aí, nesse momento, você lembra, o povo decide enviar espias para espiar a terra. E esses espiões vão espiar a terra, 12 deles, um de cada tribo de Israel, eles vão espiar a terra. E ao chegar de terem espiado a terra, 40 dias eles passaram espiando, analisando, percebendo o povo que estava ali, como era a cultura, quem habitava naquela terra, e eles constataram que, de fato, a terra era muito próspera. Era uma terra muito fértil. Era uma terra bonita, os cachos de uvas eram enormes, era uma terra frutífera, era uma terra que verdadeiramente apresentava pundância, prosperidade. Só que naquela terra habitavam gigantes, você conhece a história. Um povo grande, um povo numeroso, e na vista de 10 espiões de Israel que foram lá. Na vista desses 10, era um povo gigantesco, muito maior, muito mais forte que o povo de Israel.
Aqueles homens se sentiram como gafanhotos diante dos habitantes de Canaã. Mas teve dois homens, e você conhece a história, dois homens que analisaram a terra e voltaram dessa análise, e voltaram trazendo um relatório diferente dos outros 10, no que se refere a quem habitava na terra. No que se refere a como se portar diante de quem habitava na terra. Josué e Calebe. Josué e Calebe disse, de fato, o povo que tem lá é grande, o povo que tem lá é forte, de fato a terra é próspera, de fato a terra é incrível, é bela, de fato vai ser difícil tomar posse dessa terra. Mas tem um detalhe, a gente não pode se esquecer que quem nos deu essa terra é dono de toda a terra e de tudo que nela há e de tudo que nela existe. E se Deus nos prometeu, não sabemos ainda como isso vai acontecer, mas nós iremos receber de Deus aquilo que ele havia prometido. Esse foi Josué e Calebe falando para o povo do seu relatório. Você sabe que o povo não ouviu Josué e Calebe, mas aquele povo ouviu os outros 10 espias. E ficaram com medo, e prantearam, e choraram, e lamentaram mais uma vez que melhor seria ter ficado no Egito do que morrer naquela situação. E aí eu queria ler para você um trecho que se encontra no livro de Números. Números, capítulo 14, a partir do versículo 21. Livro de Números no Antigo Testamento, capítulo 14, a partir do versículo 21, diz assim, o Senhor falando, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais eu jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá como herança. Agora vamos para o versículo 34 de Números 14. Segundo, ainda o Senhor falando, segundo o número de dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei. E toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto se consumirão e aí falecerão. Agora o verso 38 desse mesmo capítulo 14. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Queridos, percebe o risco de conhecermos ao Senhor e não nos aprofundarmos num relacionamento com Ele. Você percebe o risco de ouvirmos das promessas de Deus. Você consegue perceber o risco de conhecermos o Senhor, de ouvir falar. Você percebe o risco de enxergar apenas os sinais e maravilhas que o Senhor é capaz de fazer. Você percebe o risco que é apenas enxergar isso, e o povo que havia caminhado, que havia saído do Egito e havia caminhado com Deus no deserto, tinham visto sinais, maravilhas, prodígios, manifestações maravilhosas da presença de Deus no meio deles. Mas, de alguma forma, a maioria das pessoas não conseguiu se aprofundar na percepção da vontade de Deus para a vida.
não conseguiram se aprofundar nas promessas que Deus havia feito na vida. Não conseguiram se aprofundar na esperança, a esperança que uma vez os tirou do Egito, a esperança que os conduziam no deserto, a esperança que os alimentou, que os protegeu, a esperança que lhes deu vitória, a esperança que lhes fez caminhar, a esperança que fez com que suas sandálias não se desgastassem, com que as roupas não se consumissem, a esperança que é a presença de Deus que nos dá um futuro. Percebe o risco, queridos irmãos e irmãs, que é não nos aprofundarmos naquilo que Deus tem para nós, que é não nos aprofundarmos nos desafios que Deus nos apresenta nesse tempo, nesse contexto confuso em que nós estamos vivendo. Percebe o risco que é apenas ouvir de outras pessoas falar das maravilhas de Deus, mas nós, na nossa vida, não experimentarmos essas mesmas maravilhas. Percebe o que é apenas sermos espectadores daquilo que Deus está fazendo na história e não temos ousadia de dizer: eu estou aqui, Senhor, e eu quero participar do que Tu queres fazer nesse tempo, no meu tempo, na minha geração. Com esses desafios que nós temos, irmãos, desafios de continuarmos juntos. Com esse desafio que nós temos, desafios de permanecermos na presença de Deus para que a nossa comunhão continue tendo sentido, e tendo sentido, ela faça diferença na nossa sociedade, na nossa cidade, nas pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que ter muito cuidado para que a nossa experiência com Deus não seja apenas de ouvir falar, para que a nossa experiência com Deus não seja frágil, a ponto de, num momento de luta, de dor e de sofrimento, nós simplesmente desistirmos de quem Deus é na nossa vida e do que Ele quer para cada um de nós. Nós temos que ter muito cuidado. Tem algo que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, que tocou profundamente o meu coração. Josué e Caleb tiveram fé em Deus. Na verdade, Josué e Caleb, eles entenderam a promessa, a presença, o amor e o cuidado de Deus nas suas vidas. Eles entenderam isso. Só que quando Deus toma a decisão, na narrativa aqui de Números 14, de que o povo não entraria na Terra Prometida, aquela geração não entraria na Terra Prometida, que aquela geração morreria no deserto, e aquela geração passaria 40 anos, ou seja, iriam passar 40 anos até que aquela geração passasse, para que então, passando essa geração, o povo entrasse na Terra Prometida. Você consegue perceber que Josué e Caleb passaram 40 anos no deserto, com essa geração que foi morrendo. O texto que nós lemos diz que eles permaneceram vivos e que eles entrariam e entraram na Terra Prometida. Mas eles ouviram a sentença do Senhor. Eles ouviram o que Moisés havia, a mensagem que Moisés havia trazido. Eles ouviram a sentença. Eles eram homens, como nós lemos aqui em Números 14, verso 24, onde havia um outro espírito, uma outra disposição de alma, um outro sentimento, um outro nível de relacionamento com Deus, um outro nível de espiritualidade, um outro nível de intimidade com Deus. Por isso, eles ouviram a sentença: haverá 40 anos entre você, Josué e Caleb, e a entrada na terra do Egito. 40 anos vocês caminharão no deserto. Agora você imagina Josué e Caleb ouvindo isso.
Como assim, Senhor? Nós temos fé em Ti, nós acreditamos na Tua palavra, nós acreditamos na Tua promessa, e agora nós vamos passar 40 anos com esse povo incrédulo, com a turma que não acreditou, com a turma que viveu e preferiu a superficialidade. Josué e Caleb não fazem esse questionamento a Deus. E é aqui que entra, irmãos, o que eu percebo nesse texto: a presença da verdadeira esperança. Josué e Caleb têm em seus corações a presença da verdadeira esperança. E essa esperança não está limitada ao tempo das coisas. Essa esperança não está limitada às circunstâncias. Essa esperança não está limitada ao sofrimento. Imagine 40 anos. Imagine isso. Mas Josué e Caleb mantêm firmes em seus corações e na sua vida a palavra e a presença de Deus. E a esperança de que eles receberiam do Senhor aquilo que Ele havia prometido. Uma esperança que muda a percepção do tempo, percebe? Eu não sei quanto tempo nós vamos viver nessa situação que estamos vivendo. Mas a nossa esperança é capaz de vencer a dimensão que o tempo muitas vezes nos impõe. Eu não sei qual é o mundo que vai estar sendo construído por mim, por você daqui para frente, mas o que importa, queridos irmãos e irmãs, é que ao chegarmos aonde quer que cheguemos com algo em nosso coração que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Que cheguemos com a certeza, cheguemos com a convicção de que Deus está conosco, de que a sua presença é real, de que o seu amor não muda e não falha nunca. E que chegaremos lá, aonde quer que o Senhor queira que nós cheguemos, nós chegaremos lá. E chegaremos com a convicção e com a fé em nosso coração de que nada foi maior do que o amor do Senhor por nós, de que nenhuma tristeza ou perda foi maior do que o amor demonstrado por Deus em Jesus de Nazaré que nós sentimos, e um amor que ressignifica a vida, que ressignifica os nossos relacionamentos, que ressignifica a nossa espiritualidade, um amor que nos aprofunda e que nos convida para encarar a vida com esperança, e uma esperança que não morre e não muda, porque a nossa esperança não morrerá jamais, porque é em Jesus que nós depositamos a nossa esperança. E Jesus vive e reina para sempre, Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança de que a morte não tem a última palavra. Ele é a nossa esperança de que nós podemos continuar caminhando, lutando, perseverando e acreditando que dias melhores virão. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança de que mesmo em meio à dor e ao sofrimento, é possível experimentar a presença de Deus na vida, e uma presença de Deus na vida que vai transformar e impactar todos aqueles que estão à nossa volta. Ele é a nossa esperança, queridos. A nossa esperança, por mais que sejam áreas importantes da vida, mas a nossa esperança não está nas estruturas políticas do nosso país. Por mais que com esperança nós lutemos para que haja justiça e justiça para todos. Mas a nossa esperança está em um Deus que prometeu estar conosco. E mesmo que as coisas não sejam como você quer ou como eu quero, Deus está conosco. E a presença dele não é algo que a gente deva negligenciar, mas sim se aprofundar. Se aprofundar para que
Não importa qual seja o tempo que chegue daqui para frente. Que nós cheguemos lá. Não como o medo, a culpa, a dúvida e a angústia querem que nós cheguemos lá. Mas que nós cheguemos aonde Deus vai nos colocar. Como pessoas que Deus desejou que sejamos. Qual é a pessoa que Deus está desejando que você seja hoje? Talvez na vida dessas pessoas que estão aí com você na sua casa. É tempo de reconstruir quem nós somos. É tempo de reconstruir nossos relacionamentos. É tempo de reconstruir nosso relacionamento com Deus, queridos. É o tempo, chegou a hora, a gente precisa reconstruir o nosso relacionamento com Deus, para que independente das circunstâncias, nós continuemos com esperança. Teremos que mudar de emprego, faremos com esperança. Nossa condição social será afetada, mas nos encontrará com esperança. Haverá tempos difíceis na economia do nosso país, mas a nossa esperança vai permanecer, porque a história pertence a Deus e a nossa vida está nas mãos daquele que é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina e do que a gente pensa. A nossa esperança está nas mãos daquele que nos deu Jesus de Nazaré. E que em Jesus de Nazaré nós podemos experimentar a plenitude do seu amor e da sua graça. E com Jesus de Nazaré nós podemos ser quem Deus quer que nós sejamos. E começar hoje a reconstruir quem Deus quer que nós sejamos. E qualquer estrutura da nossa vida que Deus quer que seja diferente. Mas, irmãos, que a esperança jamais abandone o seu e o meu coração. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. E que isso não seja apenas uma frase pronta para você, mas seja algo que alimente o seu coração e a sua fé. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, toma posse de tudo que é seu.
é seu. Toma posse de tudo que é seu. Conquista. Bem, amados irmãos, chegamos infelizmente ao nosso momento de despedida, chegou o momento de término do nosso culto desta noite, culto online, na presença do Senhor. Nós queremos agradecer você que esteve conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e assim participar conosco, ser edificado pela palavra do Senhor e pelos nossos cultos transmitidos através deste canal do YouTube. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Nós nos encontraremos de novo na terça-feira com o nosso culto de oração a partir das 19h30 e também na quinta-feira com o nosso estudo bíblico. Você é o nosso convidado e a nossa convidada. Estudo bíblico acontecendo também às 19h30. Que seja uma bênção na sua vida. Foi muito bom ter cultuado ao Senhor com você nesta noite. Foi uma coisa muito boa ter você conosco no nosso canal. Foi prazeroso para nós e espero que esse culto tenha sido uma bênção também na sua vida. Que Deus possa lhe abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus. Recebam, pois, irmãos, a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus lhe abençoe, fique na paz, que você tenha uma ótima noite, uma noite de paz e tranquilidade e que tenha uma ótima semana. Deus te abençoe no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.